2:4. Diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Pula comigo, por favor, para o capítulo 4, verso 21. Capítulo 4, verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E por último, o verso, capítulo 8, verso 10, que diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Oremos. Pai, em nome de Jesus, está aqui 3 pequenos trechos das Escrituras. Eu quero hoje pedir ao Senhor que nos ilumine e nos ajude a compreendermos a Tua Palavra, que ela se descortine diante de nós, e que essa verdade eterna, vinda dos céus, da boca do Senhor, possa entrar nas nossas cognições, enraizar dentro de cada um de nós e frutificar a eternidade, transformando a gente à imagem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 3 mulheres. A primeira mulher, Maria, mãe de Jesus. Nós temos um verso onde, em Caná da Galileia, Maria intervém numa situação onde é muito estranha a situação. Primeiro, porque há um convite para um casamento. Jesus então vai com os seus discípulos. E é interessantíssimo, quando recebemos um convite de casamento, a primeira coisa que se diz é de quem é esse casamento, quem está casando. E o texto não diz, não há aqui nenhum nome, não há aqui o nome dos noivos. E eu pergunto: meu Deus, Jesus é convidado para um casamento, mas por que não tem o nome dos noivos nesse negócio? Isso me inculca e me faz olhar para o texto e perguntar: o que você está querendo dizer para mim? Eu não posso me contentar com uma leitura literal superficial das Escrituras, eu não posso. O meu trabalho é escarfunchar esse negócio e conhecer a verdade que está aqui, e não apenas dar uma lidinha literal nesse negócio aqui, não. Senão eu vou ter uma fé muito rasa, e na hora do exercício da minha espiritualidade, o que vai acontecer? Eu vou me frustrar, e vou colocar a culpa em Deus, vou colocar a culpa na igreja, mas a culpa é minha, porque eu não estudo. Mas aqui, nesse texto de Caná da Galileia, é também muito interessante nós termos talhas de purificação, que foram as talhas usadas para Jesus transformar a água em vinho, em um lugar onde não era um lugar de adoração. Caná da Galileia, uma aldeiazinha miudinha, longe, completamente fora de Jerusalém, completamente fora de Samaria, que eram os 2 lugares de adoração, eram os 2 lugares onde, de fato, existiam talhas para purificação na adoração. As talhas eram talhas de água, onde há talhas que colocavam água, na verdade. Essas talhas
Normalmente elas eram de madeira, e aqui a gente vê talhas de pedra, de um outro material, fora do lugar da adoração. Eu fico perguntando, por que agora tem talha que era para purificar numa aldeiazinha miudinha? Outra coisa me encuca, outra pergunta surge. Aonde Jesus vai fazer tanto vinho para um casamento com pouquíssimos convidados? Podia chamar a aldeia toda, que para beber aquele vinho todo que Jesus fez, aí ia ficar mais de uma semana, ia sobrar vinho, viu, pastor? E eu fico perguntando, para que tanto vinho, meu Deus do céu? É muito vinho que Jesus faz ali. É muito vinho. E vinho bom, vinho de verdade. Vamos parar com esse papo furado aí que Jesus não tomava vinho, que o vinho de Jesus é genial, bobagem, conversa fiada. Vinho mesmo, da melhor qualidade. E Jesus fez foi muito. Porque tem um porquê, tem uma pedagogia aqui. E João escreve isso de uma forma linda, porque esse moço mais maduro, aqui, já um senhor, já vivido da igreja, quer comunicar para a gente alguma coisa, e de maneira especial no termo que ele usa, quando ele fala do tratamento de Jesus para com Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Olha isso, quantas vezes eu já ouvi na minha vida, imagino que cada um de vocês também deve ter ouvido, que muitas vezes alguém diz assim, não, Jesus foi grosso, foi sem educação com a mãe dele, né? Alguns tentam explicar que o tratamento é assim ou é assado, porque a nossa cultura não aceita um filho virar para a mãe e falar assim, mulher que tem eu contigo. Só que se eu for, eu não gosto desse negócio, não, eu acho que isso é até, me perdoe por favor, mas eu vou precisar usar algo que eu não gosto aqui, que tem muito pregador que acha que fica mais bonito, né, quando fala assim, não, porque o grego diz assim e tal, e aí o cara acha, todo mundo acha que ele é expert em grego, né? Todo mundo acha isso, isso é uma bobagem, né? Uma bobagem imensa. O que eu preciso de entender é voltar de fato à língua original lá, e é uma luta, porque hoje, graças a Deus, a gente tem alguns materiais bons que ajudam a gente, porque se for depender só do meu grego, nós estamos todo mundo perdido. Aí, se a gente buscar de fato esse termo e o significado desse termo original lá no grego, o que é esse termo que Jesus se refere à mulher? Só existe uma única compreensão, não, toda outra ela é distorcida. A única compreensão que a gente vai ter é que Jesus usa com a sua mãe, pasmem, Jesus usa com a sua mãe um termo que era usado dentro de casa por um homem a uma única mulher, a sua esposa. E eu falo, o que isso quer dizer para mim, meu Deus? Como que João vai escrever o Evangelho, dona Eunice, colocando o Jesus, nosso Senhor, Salvador, chamando a mãe dele de esposa? Que negócio que é esse? Agora a relação de filho e mãe, que isso? O que isso quer dizer para mim? Por que João está colocando isso? Tem aqui uma pedagogia para mostrar para a gente algo muito maior do que apenas um casamento que é contemplado como um milagre, onde o vinho acaba e depois o vinho chega. Não é só isso esse texto. Esse texto olha para uma mulher que ela é agradecida, se nós olharmos as Escrituras Sagradas, que é uma mulher disponível, que é uma mulher disposta a pagar alto preço para que a vontade de Deus se cumpra nela, que é uma mulher bem-aventurada, que é uma mulher que reconhece que Deus controla tudo, que é uma mulher que está pronta para andar longas distâncias a despeito para fazer a vontade de Deus, e enfrenta complicações. É uma mulher que sabe que o filho dela tem que cumprir propósitos que são completamente diferentes dos propósitos que ela poderia ter para um filho, e ela abre mão, ela acompanha o sofrimento do filho, ela vê aquele filho sendo injustiçado, ela vê aquele filho sendo chamado de rebelde, ela vê aquele filho sofrendo, morrendo, mas depois ela desfruta do milagre da ressurreição, mas depois ela é portadora
do privilégio de ter parido o Salvador meu e seu, concretiza algo que foi dito para ela lá no passado, quando ela era ainda uma menina, mais ou menos uma adolescente, 30 e tantos anos atrás, quando o anjo aparece para ela, e ela, com risco de ser apedrejada como prostituta, por ter tido relações sexuais ilícitas antes do casamento, ela fala: Deus, está tudo certo, cumpra em mim então a sua vontade, vamos lá que eu vou enfrentar esse povo. Menina, que entendeu o Deus que servia, exemplo de vida para nós. E de repente essa mulher tem agora no filho um chamamento completamente fora do padrão, o filho chamando de esposa, de forma muito especial, porque aqui no Evangelho de João, João usa Maria para simbolizar todo o povo judeu. Maria como judia. Jesus está aqui dizendo que agora faz uma aliança com ela. Por isso a pergunta: esposa que tenho eu contigo? É para que o povo judeu pudesse refletir que Jesus estava renovando uma aliança. Por isso João escreve todo esse contexto desse casamento em Caná da Galileia. De fato, correndo o risco de ser apedrejado por vocês, o único casamento que faz sentido aqui é o de Maria e de Jesus, da mãe com o seu filho, de uma judia que estava afastada, longe de Deus, vivendo autonomamente, vivendo com as suas próprias leis, e agora é oferecida a ela uma aliança pelo Salvador, uma renovação de aliança. Uma mulher que vivia dentro de uma religião quadrada, inflexível, dura, onde ninguém podia entrar, e agora esse filho oferece para ela uma aliança onde todo mundo é incluído. Meu Deus do céu, é só isso que eu consigo ver aqui nessa Maria. E não é diferente quando esse Jesus vai para a beira de um poço, agora no outro capítulo, capítulo 4, o lugar também muito sugestivo, porque o lugar era onde os patriarcas se casavam, na beira do poço. Lembra lá de Raquel, encontrada na beira do poço por Jacó? E na beira do poço, outra mulher completamente excluída da sociedade, uma samaritana, que o judeu jamais olharia para ela. Samaritano, homem, para judeu já era um lixo, muito mais lixo uma samaritana naquele contexto cultural. E agora vem o Salvador oferecendo a mesma aliança para os excluídos, para um povo que nem os judeus reconheciam. Nem os judeus, herdeiros da aliança de Deus, reconheciam esse povo como o povo que poderia ter algum tipo de relacionamento com o sagrado, com Deus eterno. E na beira desse poço, essa mulher é privilegiada, porque ela é a primeira a receber uma iluminação maravilhosa, porque Jesus diz assim: aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, e é interessantíssimo, porque no verso 21 do capítulo 4, o mesmo termo que Jesus usa com Maria, Jesus usa com ela: mulher, podes crer-me? Esposa, você pode acreditar que está chegando a hora, e essa hora já chegou, que não interessa o lugar, não interessa se é em Samaria, não interessa se é em Jerusalém, não interessa se é na igreja X, Y ou Z, não interessa o lugar, não interessa o templo, interessa a autenticidade, a verdade. Se a minha adoração é na vida e é de fato, isso é o que interessa. Por isso eu te chamo de esposa, porque não interessa o contexto cultural, interessa se somos verdadeiros e autênticos com Deus, porque esses Deus procura como seus verdadeiros adoradores. E para finalizar, vem uma outra mulher, marginalizada tanto quanto a segunda, uma prostituta. Capítulo 8,
Jesus tem um encontro, lindo encontro, com uma prostituta. Uma mulher que era usada, sem ninguém nunca ter proposto para ela algum tipo de aliança, de compromisso. Era uma mulher que recebia homens para dar aos homens 10 minutos de prazer e receber uma mixaria. Era o único valor que ela tinha, quando ela recebia as moedas miseráveis daqueles que deitavam com ela. Homens que rejeitavam muitas vezes as suas próprias esposas e procuravam essa prostituta. E vem Jesus, sendo questionado pelos mesmos religiosos, dizendo: achamos essa prostituta no flagrante adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E o que o senhor vai dizer, mestre? O senhor não diz que é nosso mestre? Todo mundo não está tratando o senhor como mestre? Uma certa ironia reinando. O mestre, com todo o amor e controle, silencia. Olha aquela mulher e pergunta. Se pegar, eu fico imaginando assim, as coisas na cabeça de Jesus, como eu gostaria de estar ali dentro. Uma delas eu penso que passou pela cabeça dele. Isso deve estar lá em Jorge 4,16. Uma delas deve ter sido assim: se essa mulher foi pega em adultério no flagrante, cadê o safado, o cachorro, sem vergonha que está? Fico pensando. Por que é ela que tem que ser apresentada? Cadê o cara, meu Deus? Tem jeito de adulterar sozinho? Não tem. E aí Jesus abaixa e fala assim: cambado falso, hipócrita, tudo sepulcaiado, está aí com essas vestes bonitas de sacerdote, mas deve estar fedendo por dentro. Já sei o que eu vou fazer. Começa a desenhar lá, meditando. Fala assim: tudo certo, a lei manda dizer isso mesmo, não é? Então tá bom. Se você então se considera o bom da bola, o bonitão, o certinho, o correto, o justo, se você não tem pecado, mete bronca, cumpra a lei. Pode pegar a primeira pedra e dar na cabeça da safada. E é lindo, porque a consciência da maturidade fala mais alto. É por isso que temos que honrar as cãs, né? Os nossos irmãos mais maduros. Porque de acordo com as escrituras, dos mais velhos aos mais novos, é como se os novos seguissem os passos dos velhos. Os mais velhos vão se afastando, porque os mais velhos têm muito mais consciência da fragilidade humana. Muitos jovens ainda não. Muitos jovens ainda se acham. Muitos jovens se acham que são quase que perfeitos. Podem até dar um pegadinho aqui, uma ali. Mas quando eles observam os mais velhos reconhecendo o seu mau cheiro, os seus erros, e se afastando daquela mulher, os mais novos também fazem as mesmas coisas, e aquela mulher então não é condenada. A lei não se cumpre ali, se cumpre outra lei muito maior, que é uma lei eterna da graça de Deus. E de repente Jesus usa o mesmo termo com essa mulher. Ele diz assim: mulher. Ele chama ela de esposa. Onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou, presta atenção nisso. E ele diz: eu também não te condeno. Pela primeira vez na história daquela mulher. É por isso que aquela mulher seguiu Jesus o resto da vida, porque ela teve um tratamento que ela nunca recebera de ninguém. Ela foi chamada de esposa
esposa no momento onde ela estava prestes a ser apedrejada, morta. Por quê? Porque era uma mulher gentia, fora do povo judeu, fora do povo samaritano. Essa mulher me representa, te representa. Um povo adúltero, longe de Deus, usado pelos outros, que não tinha direito sequer de entrar no templo. Agora não. Agora Jesus me oferece uma aliança. Então eu tenho João usando 3 mulheres para dizer que dos 3 povos somos um: judeus, samaritanos e gentios, mostrando para nós, mostrando para mim, mostrando para você, que como essas mulheres é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Mulher que traz no corpo a marca da vida, a mistura da dor e da alegria. Assim é a vida. Essas mulheres, todas elas estão aqui nessa música. Mulheres que nos representam, mulheres que representam a igreja, mulheres que é som, que é cor, que é suor, que é a dose mais forte e lenta, que é gente que ri quando deve chorar, que não vive, apenas aguenta. Mulheres que atravessam vales da sombra da morte e não temem, porque são certas de que Deus é com elas. São essas mulheres. Mulheres que grita para nós um exemplo, que é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos sempre. Mulher que traz na pele uma marca de possuir a estranha mania de ter fé na vida. Hoje eu termino esse momento de reflexão conclamando cada um e cada uma que foi representado aqui por essas mulheres a termos fé. Fé nesse Cristo que salva, nesse Cristo que sustenta, nesse Cristo que é presente, nesse Cristo que oferece uma aliança, nos chamando de esposa eterna, botando no nosso dedo um anel, eternamente, com os seus filhos, como a igreja dele. Igreja que é representada por uma noiva, por uma mulher. Sejamos essa mulher forte, lutadora, que denuncia, que vive, que ama, que tem fé. Em nome de Jesus. Oremos.